Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Meus amados, essa mensagem faz parte da nossa série de exposições à supremacia de Cristo, que eu e o reverendo Reinaldo temos pregado aqui durante este ano de 2025. E caso os irmãos queiram, tanto aqueles que estão aqui quanto os que nos acompanham através da transmissão, podem acompanhar tanto as outras mensagens desta série, como também outras mensagens de outras séries que estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Fragoso. Nós queremos aproveitar para agradecer tanto a equipe de mídia, como a equipe de multimídia, todo o pessoal que tem trabalhado nas transmissões e também na edição. Deus tem nos abençoado muito através deste trabalho. Muitas pessoas têm sido alcançadas e certamente o Senhor tem bênçãos para aqueles que o servem com alegria. Peço também que os irmãos estejam compartilhando com seus amigos, familiares, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Sempre que a mensagem está editada e cortada de todo o culto, apenas a mensagem, a nossa irmã Ada coloca lá no grupo da igreja. Os irmãos, apenas com um clique, podem compartilhar para dezenas de pessoas acompanharem também a mensagem. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim a palavra do nosso Salvador: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Vamos nos elevar ao Senhor através de oração, mais uma vez, meus amados. Senhor, nosso Deus, obrigado por Tua palavra, pela honra que temos de lê-la em nossa língua e de podermos expô-la publicamente. Te rogamos, Pai querido, pelas nações que não têm este privilégio, e que o Senhor alcance, através da tradução de Bíblias, muitos outros povos. Também te pedimos, Senhor, que por este meio digital, esta mensagem possa alcançar muitos corações para a glória do Teu nome, e que vidas sejam transformadas. Quanto a nós aqui, Senhor, edifica-nos, corrige-nos, exorta-nos, orienta-nos, mostra-nos Tua graça, Teu amor, Tua justiça, Tua bondade. Revela-te a nós, Senhor, por meio da Tua palavra. Revela-nos o Teu evangelho, que saiamos daqui para a glória do Teu nome, edificados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o resultado de uma má teologia é certamente um procedimento maligno. E os irmãos em Colossos estavam sendo assediados por falsos mestres, falsos profetas, que tiravam o foco da pessoa de Jesus e colocavam nas cerimônias, nas tradições. E, embora nós não tenhamos nenhum relato específico do comportamento da igreja em Colossos, certamente o fato de Paulo aplicar desta forma a obra de Cristo, no sentido de que os irmãos deveriam cuidar dos seus relacionamentos interpessoais, certamente é porque, como fruto da intromissão maldosa dos falsos profetas, como falei anteriormente, que tiravam o foco da igreja de Jesus e tentavam apontar para outras coisas, certamente isso culminou numa prática de vida cristã abaixo daquilo que é a vontade de Deus. E não se surpreendam que depois de muitos abrirem mão do evangelho e de
pilares e fundamentos da fé cristã, suas vidas comecem a ser uma vida de derrocada, de queda também moral, de fraqueza nos seus relacionamentos. Via de regra, o liberalismo teológico resulta num liberalismo moral também. Faz com que as pessoas percam o centro e o foco do que é o Evangelho. Porque todas essas coisas, essas virtudes que são estimuladas a serem cultivadas na Igreja de Deus, elas têm como foco principal Jesus. Jesus é o modelo, Jesus é o padrão de procedimento. Ele não apenas é o nosso Salvador, como deve ser, e Senhor, mas Ele também é o nosso padrão, o nosso modelo. E quando a igreja tira o foco de Jesus como suficiente, como único, isso também acaba resultando numa prática de vida fora da vontade de Deus. Faz com que o velho homem tome as vestes novamente. E o apóstolo Paulo diz exatamente o contrário: revesti-vos como eleitos de Deus, de todas as virtudes do Espírito. É tirar a velha roupa e botar uma roupa nova, e assim proceder de forma santa. Nós já vimos algumas destas virtudes nas mensagens anteriores, e o foco está nos versos anteriores, nesta frase que o apóstolo Paulo usa no verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A ideia, mais uma vez, é necrose, né? É tire aquilo que já morreu. Não deixe aquilo permanecer, porque se permanece, acaba prejudicando todo o corpo. Então, nós precisamos tirar aquilo que é do velho homem e nos revestirmos do novo homem. Fazer viver, portanto, a nova natureza. Aqui o apóstolo Paulo vai usar a ideia do revestivos. Revestivos. Nós sabemos bem, irmãos, que a obra da salvação completa, ela tem como foco o próprio Deus. É Ele quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Mas nós não podemos também deixar de observar que nós temos uma parte no processo de santificação importante, na nossa responsabilidade. Então nós já temos um novo coração, mas nós ainda temos uma antiga natureza que está dentro de nós. E cabe a nós abafá-la, deixá-la amíngua, para que a nova natureza suplante a antiga, abafe a antiga, e nós não deixemos o velho homem renascer em nossas vidas. Eu lembro aos irmãos aquilo que falei em algumas semanas anteriores. Quando nós falamos de velha natureza, geralmente nós apontamos para a nossa vida antes de Cristo. E para alguns irmãos isto é uma realidade mais forte, porque se converteram talvez na juventude, na adolescência ou na idade adulta. E aí nós ficamos a pensar, e quem nasceu na igreja, nunca se desviou, não tem a velha natureza? Tem também, porque a velha natureza está ligada a Adão, é a natureza caída. E todos nós temos esta natureza dentro de nós. Portanto, o desafio de nos revestirmos das virtudes do Espírito Santo, ela é para todo cristão, independentemente de você ter nascido ou não na igreja, ou ter se convertido a meia hora, seja qual for o seu tempo de conversão, de caminhada com Deus, você tem as duas naturezas, a antiga e a nova, e elas vão militar. O apóstolo Paulo diz, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, e o desejo da carne é que não façamos a obra ou a vontade de Deus no Espírito Santo. Então nós precisamos entender que estamos numa batalha, que estamos em obra, Deus está lapidando as nossas vidas, construindo a nossa vida à luz do modelo que é Jesus, o nosso padrão, e que nós temos parte nesse processo também, nos revestindo do novo homem e nos despindo do velho homem. A velha natureza, nós podemos lembrar bem
daquilo que o apóstolo Paulo chama de obras da carne, lá na carta aos Gálatas. A ira, a impureza, todas aquelas mazelas que o apóstolo Paulo apresenta numa lista de obras da carne. E o fruto do Espírito é aquele que nós entendemos como contrastante à obra da carne, que é o amor, acima de tudo, né? A paz, a longanimidade, o domínio próprio, entre outras virtudes. Então, cabe a nós aceitarmos esse desafio e caminharmos na vida cristã, sempre atentos para não deixarmos o velho homem, a velha natureza prevalecer. Isso como resultado de uma boa teologia, tá, irmãos, que foca em Jesus como suficiente para as nossas vidas. Então, eu queria, com os irmãos, cuidadosamente observar cada parte aqui desta perícope, dos versos de 12 a 15. Eu não li o 16, eu tenho certeza que nós não vamos conseguir chegar nele, mas o texto é contínuo, mas como nós pregamos em série, podemos então deixar para as próximas semanas. Então Paulo diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Eleitos de Deus, santos e amados. Aqui 3 expressões que são importantes nós analisarmos, tá? E eu nem sou tão bom no grego, mas ainda que fosse, não traria para os irmãos todas as palavras. Mas a ideia aqui está muito clara. Paulo diz: vocês foram escolhidos por Deus. Deus escolheu vocês e sempre que a Bíblia fala em eleição de Deus, esta eleição é incondicional. Significa então que nós não fizemos nada para sermos escolhidos. Como a própria Escritura diz: amei Jacó e aborreci Esaú. Então Deus derramou na sua soberana vontade a escolha sobre as nossas vidas e nós fomos então eleitos por Ele. E isto é um grande privilégio. O apóstolo Paulo, na sua capacidade argumentativa, né, na sua capacidade de persuasão, tinha o costume de primeiro preparar o ambiente da igreja para depois trazer a facada, tá certo? Então Paulo diz assim: vocês foram eleitos por Deus, e isso é maravilhoso, e de fato é maravilhoso, mas isso também traz responsabilidades. Nós vamos ver mais na frente. Vocês são santos, e a ideia aqui de santo é a ideia de distinção. Deus nos separou deste mundo, nos consagrou para um propósito exclusivo. O apóstolo Pedro diz: vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido de Deus. E a ordem é ser de santos porque eu sou santo. Esta não é uma ordem meramente do apóstolo Paulo, mas essa ordem já está nos textos antigos. No livro de Levítico, por exemplo, a ordem era esta: vocês são o povo consagrado a mim. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. É aquilo que sai do uso comum para um uso exclusivo e espiritual. Nós, portanto, irmãos, não somos mais deste mundo. Deus nos consagrou para si. E por fim, amados, que certamente esta é a virtude operada em nossas vidas, né, pelo Senhor, que nós somos mais comovidos. Como é bom sermos amados por Deus, não é verdade? Saber que nós não merecíamos e Ele derramou sobre nós o seu amor. O amor de Deus, irmãos, Ele é incondicional também. Deus não nos amou porque nós tínhamos algo para oferecer a Ele. Deus não nos amou pela sua presciência, simplesmente. Ele nos amou porque Ele nos amou, porque aprouve a Ele nos amar. Mas Ele não amou porque sabia que nós seríamos excelentes filhos. Na verdade, nós nem somos tão excelentes filhos assim, não é verdade? Mas Ele nos amou incondicionalmente. O seu amor também não tem limite. Então o amor de Deus para com as nossas vidas, Ele é imutável, Ele é infinito. Ele se aproveita de todas as outras virtudes do caráter de Deus e todas elas são derramadas sobre as nossas vidas. É um amor infinito, é um amor perfeito, é um amor santo, é um amor bondoso. Então Paulo diz: vocês receberam, irmãos,
essa nova vestimenta da eleição, da consagração, do amor. Vejam, por exemplo, as canções que nós cantamos aqui. Nós dissemos que fomos quebrantados pelo amor de Deus, que Ele nos atraiu pela sua cruz. Nós dissemos, impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Então isso é a forma que nós temos de expressar o amor de Deus para com as nossas vidas. Nós acabamos de dizer que Ele reine em nós. Isso tem a ver com consagração, com santidade. Nós estamos dizendo, Senhor, santificado seja o Teu nome nas nossas vidas. Nós também falamos do amor de Deus. Nós declaramos que o Seu perdão nos cura, a Sua luz nos guia, né? Nós declaramos que a Sua forte mão guarda os nossos dias, que nós somos alvo do amor de Deus. Essa é a parte que chegou a nós sem nós merecermos. É favor, é graça de Deus. Paulo diz, já que vocês receberam tudo isto, revesti-vos então de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, de mansidão e de longanimidade. O que Paulo está, meus irmãos, incentivando a igreja a fazer é: ame o seu próximo, assim como você foi amado por Deus. E lembre, o tamanho da graça que foi derramada sobre a sua vida deve te motivar a você agir de forma diferente para a glória de Deus, para com o seu próximo. A ideia aqui de ternos afetos, né, ou como diz outras versões, de entranhados afetos de misericórdia, a ideia é de um amor que vem de dentro, de virtudes do Espírito, que não apenas são vividas mediante uma pressão externa, ou como o cumprimento de uma obrigação, ou de um modelo, de um padrão. Nós sabemos bem que muitas vezes nós somos tomados a termos determinadas posturas diante da plateia. Não é verdade? Se nós formos bem sinceros, algumas das coisas que nós fazemos, se fosse no escuro, nós não faríamos. Não é? E outras, se nós soubéssemos que as pessoas estivessem olhando, né, nós também não faríamos. Muitas vezes as nossas ações são motivadas e manipuladas para nós termos uma performance que eleve o nosso nome. Eu creio que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Muitas vezes nós somos, eu vou ser agora mais claro, muitas vezes nós somos hipócritas. As nossas ações para com o próximo, elas estão mais objetivando sermos aplaudidos ou pelo menos não vaiados pelos homens, do que aquilo que sai de dentro do nosso âmago. Por isso, o reverendo Ronaldo Lidório, apontando para outro teólogo, ele diz assim: caráter é aquilo que você é no escuro. Caráter é aquilo que você é no escuro. Reputação é aquilo que todo mundo conhece a respeito de você. Então, o que Paulo mais ou menos está querendo dizer é: faça com que as virtudes que eu vou vos apresentar a partir de agora, elas sejam resultado das afeições do vosso coração, das afeições internas. Não que o termo terno seja isso, tá? Mas das afeições que venham de dentro, do mais profundo do ser, entranhada, como resultado da operação do Espírito no seu interior, e não apenas pela pressão popular ou para atrair os aplausos dos outros. Então Paulo diz: sejam misericordiosos. Misericordiosos. Meus irmãos, misericórdia
é quando nós não recebemos aquilo que merecíamos. Geralmente nós fazemos essa distinção. As duas palavras, graça e misericórdia, andam muito juntas nas Escrituras. Mas elas têm uma diferença. A graça é quando nós recebemos aquilo que não merecíamos. E misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que merecíamos. E todos nós fomos alcançados tanto pela graça como pela misericórdia. Porque se Deus nos desse, irmãos, o que nós merecíamos, nós estaremos perdidos. Na verdade, nós nem estaríamos. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Então, bendito seja o nome do Senhor que não nos dá o que nós merecemos. É por isso que nós não cantamos restitui, eu quero de volta o que é meu, porque eu não quero de volta o que é meu, tá certo? O que é meu, o que é do meu merecimento, Jesus já levou, graças a Deus. Eu não quero nada que seja resultado da minha própria ação, da minha própria virtude. Eu quero é graça e misericórdia da parte de Deus sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Mas a ideia aqui que Paulo vai aplicar é esta misericórdia no sentido dos relacionamentos interpessoais. Isso significa, irmãos, que muitas vezes nós enfrentamos situações em que nós somos levados a dar a alguém uma resposta, uma retribuição à altura da ofensa que nós recebemos. E às vezes nós nos achamos no direito de fazê-lo. Se ele fez comigo, eu fiz com ele. Quantas vezes eu e você já não agimos assim? Quantas vezes nós já não medimos o nosso padrão de procedimento pelo outro? E não é assim, irmãos, que começam as guerras, não é assim que começam as contendas, quando ninguém está disposto a ceder, quando ninguém está disposto a baixar a guarda. Não é muitas vezes assim nos relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. O que nós temos visto muitas vezes no nosso país e cada dia mais está absurdo o que tem acontecido, em especial no estado de Pernambuco, o número de feminicídios. E via de regra, quando o criminoso é entrevistado, ele diz: mas ela me provocou, mas ela me bateu, mas ela fez isso contra mim, ela me traiu, por isso eu fui lá, e essa é a justificativa. E não, é claro que todo mundo tem direito a advogado, tá? Temos alguns advogados aqui entre os irmãos. Todo bandido tem direito a advogado. Mas é terrível quando esse tipo de argumento é usado para, de alguma forma, amenizar um crime que alguém pratica. Essa semana nós vimos uma mãe, acredito que de 6 filhos, né? 5 dos quais eram filhos do criminoso que tirou a vida desta mulher. E é uma coisa assim, é uma loucura o que nós estamos vivendo em Pernambuco. E creio que no Brasil todo, mas aqui parece que a coisa está mais forte, não sei, por algum motivo. Porém, ainda que esses argumentos sejam utilizados, e os advogados têm todo o direito de fazê-lo, é claro que um juiz sensato não pode jamais aceitar isso como uma forma nem ao menos de minimizar algum tipo de penalidade. Principalmente em virtude do mandato que Deus dá cultural ao homem de proteger a mulher. Irmãos, isso é o Evangelho que ensina, tá? O mundo nunca vai entender. Mas no Evangelho nós entendemos que o homem é chamado para morrer pela mulher e não para matar a mulher, para dar a própria vida pela esposa e não para tirar a vida da esposa. É por isso, meus irmãos, que quanto mais nós pregamos o Evangelho, maior a possibilidade de nós vermos uma transformação nesse país. É só o Evangelho que pode salvar esse país.
Tem faltado misericórdia no mundo. E meus irmãos, não pode ser assim na igreja de Deus. Eu apliquei aqui aos relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, mas isso também deve ser uma medida que deve nos guiar nos nossos relacionamentos interpessoais, na igreja, mas também nos ambientes que nós frequentamos. A misericórdia, irmãos, deve ser uma virtude entranhada na vida do cristão, que faz a diferença, que faz com que o ímpio fique com brasas vivas sobre a sua cabeça, ao ponto de não entender o porquê nós não reagimos à altura, porque nós não demos na mesma paga, porque nós não pagamos na mesma moeda, como nós costumamos dizer. Lembre-se de Davi, quando estava sendo perseguido por Simei, e Simei lançava pedras sobre ele, e as acusações injustas que Simei fazia contra o rei, o chamando de homem sanguinário, e Davi seguindo o seu caminho, 2 valentes ao seu lado, dizendo: rei, se tu deres uma ordem, este homem é um cão morto, a gente arranca a cabeça dele. E Davi diz: o que é que tens comigo, filhos de Zeruia? É como se Davi estivesse dizendo assim: pelo amor de Deus, se a coisa está acontecendo comigo, e eu estou suportando, não sejam vocês que vão levantar a velha natureza do meu coração. Se Deus mandou este homem para me humilhar, se Deus até fez com que o meu próprio filho fizesse isso comigo, quanto mais este homem que é um benjamita, é da tribo de Saul, talvez esteja ferido, porque Saul não é mais rei de Israel. E Davi seguia o seu caminho, e Simei lançava pedra e lançava terra sobre ele, e dizia palavras de maldição contra o rei Davi, e o rei Davi seguia firme o seu caminho, sem reagir à altura. Meus irmãos, nós precisamos ter o coração de Davi, e ainda que as afrontas cheguem a nós, termos o cuidado de nós não usarmos as forças que temos para atingirmos as pessoas, à medida que nós, talvez, pela força das circunstâncias, gostaríamos de agir. Mas o homem cristão, a mulher cristã, deve ser misericordioso e deve ser misericordiosa. O apóstolo Paulo também fala de bondade. Bondade aqui, irmãos, faz o contraste com a maldade ou com a malignidade, que é uma outra coisa, irmãos, que nós temos visto como ilustração no mundo, né? A maldade crescendo. Eu vou citar, vez por outra, algum exemplo aqui, só para os irmãos terem noção. Eu sei que alguns irmãos aqui já não assistem mais TV aberta há algum tempo. Eu assisto ainda com uma certa medida, apenas para não ficar tão desatualizado das coisas mais de perto. Mas, de fato, tem sido difícil assistir TV aberta. Mas fiquei muito triste semana passada, quando uma operação da Polícia Federal prendeu pessoas que se aproveitaram das doações que chegaram ao Rio Grande do Sul. Os irmãos lembram o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Acredito que no final do ano passado, né? Para cá. E vejam a malícia, a malignidade dessas pessoas. Elas pegaram as doações de roupas, separaram as melhores e venderam para bazares, para brechós. Você imagina um negócio desse? E com o lucro disso, compraram apartamentos e carros. Alguém se aproveitar de uma situação tão triste, tão infeliz, né, da desgraça dos outros, para a obtenção de lucro, é uma maldade inexplicável, indizível. Mas nós temos visto isto e muitas outras. Nós, no dia a dia, temos acompanhado o que tem acontecido. Paulo diz: vocês receberam uma nova vida, uma nova vestimenta. Revistam-se de bondade e não de maldade. A maldade, irmãos, é característica do maligno. O diabo é maldoso, Deus é bom. Nós não estamos mais sujeitos ao império das trevas. Nós não somos mais dominados pela cultura de Satanás. Nós temos uma nova natureza, nós temos um novo senhorio, nós temos um novo modelo.
Nós temos uma nova cultura que foi implantada no nosso coração, mas como toda boa cultura precisa ser cultivada. E Paulo diz: sejam bondosos uns para com os outros. Ainda mais, o apóstolo Paulo diz: humildade. E quando nós lembramos da humildade, nós fazemos o contraste com o orgulho ou a altivez. Humilde, segundo a palavra de Deus, é aquele que reconhece que não tem nada e não é nada. E essa é uma constatação que toda pessoa sensata deveria fazer. Por isso que, irmãos, o orgulho, a altivez, é uma insensatez. Se nós observarmos de modo cru e claro, o que é a vida, irmãos? Você lembra lá do livro de Eclesiastes? Você lembra dos Salmos, que nos dizem que nós somos como a erva, que somos plantados pela manhã, à tarde seca e murcha? Você deve lembrar da vida de Jó, que ao observar tudo o que estava passando, lembrou bem, embora sendo ele o homem mais rico da terra há pouco tempo atrás, né, antes da tragédia, Jó diz: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei. Nós não temos nada. Que é o homem, né, diz a Escritura, quem nós somos. Algumas vezes nós já cantamos aqui aquela música de PG, né? Eu sou como o vento passageiro, né? Que aparece e vai embora, como onda no oceano, como vapor. De fato, irmãos, se nós temos algum orgulho, aquilo que Paulo diz, né? Se eu posso me orgulhar de alguma coisa, eu me orgulho da cruz de Cristo. Qual é o orgulho que tem na cruz para nós? Nenhum. É graça, né? A realidade é que nós não somos nada e nós não temos nada. E Deus quer que nós nos lembremos isso. E o que temos e o que somos, somos pela graça de Deus. Portanto, não veio de nossa virtude, mas foi favor do Senhor derramado sobre as nossas vidas. A ideia, principalmente nos evangelhos, de humildade, quando nas bem-aventuranças nos são apontadas as características do cidadão do reino de Deus, é a ideia de mendigo. O que é um mendigo? É alguém que não tem nada para oferecer a ninguém, que precisa, na verdade, ser alvo de auxílio. Então essa é a nossa realidade. E se você ainda não atentou para essa realidade, precisa atentar. Eu conversei com alguns irmãos a respeito disso, e claro, não é para deixar ninguém triste ou nem lhe assustar, mas eu tenho dito que eu acho que algumas pessoas precisam ter a experiência de passar alguns dias no hospital. Os irmãos me conhecem, sabem que eu não sou muito fã de estar em hospital, mas Deus não chamou fãs, né, para o hospital. Deus chamou pessoas para servi-lo lá. E eu fui servir ao meu pai, fui servir a minha mãe esses dias. E, meus irmãos, o que a gente vê em hospitais é a realidade de um submundo. É um submundo, é um mundo paralelo. E que muitas pessoas, em especial os jovens, não atentam. Talvez por conta do vigor da juventude, da saúde que tem, e eu desejo que tenham muita saúde mesmo, não atentam para a realidade do sofrimento do outro, da luta do outro. Nós vemos crianças com câncer, crianças amputadas, adolescentes que estão ali em estado paliativo, pessoas que estavam saudáveis e que de um dia para o outro suas vidas declinaram. Meus irmãos, essa realidade não está longe de nós. Você está aqui, graças a Deus, bem sentado, e eu espero que você vá para casa na paz. Todos nós tenhamos uma semana muito saudável, mas eu e você não sabemos o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Quem controla as nossas artérias, as nossas veias, o fluxo sanguíneo, a respiração? Ora, meus irmãos, nós somos alvo da graça de Deus o tempo todo. Viver é uma grande honra, é um grande privilégio. E ter saúde é um grande privilégio. A questão é o que nós estamos fazendo com essa vida que Deus nos deu.
E é muito triste, irmãos, quando diante dessa realidade nós vemos as pessoas orgulhosas de que nós não sabemos. Porque a conta bancária, meus irmãos, quando vem uma doença forte, não adianta muita coisa, tá? O cargo que você ocupa, quando vem a doença forte, talvez não importe muita coisa. Então, na verdade, todos nós somos semelhantes, sim. Nós somos pó e Deus nos visitou com sua graça, como diz o Salmo 8. E somos privilegiados por termos sido visitados pela graça de Deus. Mas Deus, irmãos, Deus odeia o soberbo. É o que a Bíblia diz. Deus odeia a altivez. Deus odeia o homem orgulhoso, que se acha além do que é. Portanto, quanto ao nosso próximo, sejamos humildes, misericordiosos e bondosos. O texto diz mais mansidão. Mansidão e misericórdia caminham juntos. Na mansidão, irmãos, nós somos estimulados a recebermos a ofensa e confiarmos ao Senhor a nossa defesa. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. É nesse sentido que o Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Não te indignes por causa dos malfeitores. Cuidado para você não ser reativo. Por fim, longanimidade. Longanimidade é aquele que tem, como o próprio termo diz, uma caminhada de paciência longa, um ânimo longo, está disposto a suportar outros temperamentos, outros comportamentos, tendo o cuidado necessário para não prejudicar o outro, enquanto o outro está em formação também de caráter. Meus irmãos, todas essas virtudes são fruto da graça de Deus e tem como modelo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de terminar lembrando aos irmãos que, se nós olharmos para Jesus, nós veremos o quanto ele foi misericordioso para com aqueles que estavam ao seu redor. Quando muitas vezes ele tinha a condição de dar a medida correta daqueles que o agrediam, até mesmo zombavam dele, e ele não o fez. Quando Jesus cuidou de pessoas, meus irmãos, que muitas vezes eram desprezadas pela malignidade dos seres humanos, inclusive pela falta de empatia, até mesmo dos seus discípulos, Jesus não rejeitou as pessoas que precisavam. Se você lembrar de Bartimeu, né, enquanto Bartimeu gritava, as pessoas diziam assim: o mestre não vai te ouvir, tem muita gente para ele atender. E Jesus então foi até Bartimeu e o curou. Nós lembrarmos, irmãos, de sermos humildes. O próprio Jesus disse a respeito dele: porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Talvez o ápice da humildade do nosso Salvador esteja exemplificada em Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz que, sendo ele Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se em figura humana, sendo fiel até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele se humilhou e Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a mansidão dele, quando em ocasião da afronta que recebeu, ele apontou para a sua capacidade de até mesmo enviar uma miríade de anjos que poderiam destruir todos os que estavam ali. Jesus estava apenas apontando
para a glória que ele sempre teve e que ele abriu mão de poder ou de fazer aquilo que ele poderia fazer para receber então o castigo que nos traz a paz. Ninguém foi mais manso do que Jesus, irmãos. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso da terra, mas ainda assim se irou e tocou e feriu a rocha. Mas Jesus foi o homem mais manso, e mesmo no Calvário, olhando para os seus algozes, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E por fim, irmãos, ninguém tem o ânimo mais longo do que Jesus. E talvez você já tenha observado isso na nossa própria realidade. Nós sabemos bem que este mundo jaz no maligno e que a cada dia que o tempo vai passando, a malignidade tem aumentado, e nós ficamos pensando assim: ora, Deus tem uma paciência muito longa, não é? Mas haverá um dia, irmãos, em que essa paciência vai ser aplicada na ira de Deus contra a humanidade. Mas veja também como ele é longânimo conosco, no relacionamento conosco. Quantas vezes você já prometeu e não cumpriu? Quantas vezes você já disse que iria melhorar numa determinada área e já falhou? Nós estamos chegando agora no final do ano e talvez alguns irmãos já estejam fazendo planos para o ano que vem. E talvez dentre esses planos você tenha colocado a proposta, a resolução de fazer da sua prioridade a vida devocional. Isso é maravilhoso. Só que muito provavelmente não foi o primeiro ano que você fez isso. E mesmo com as falhas, o Senhor continua sendo paciente conosco. A paciência, a longanimidade de Jesus deve ser um modelo também para nós não sermos impacientes para com o outro. Talvez você já tenha dito para alguém assim: essa é a última vez, paciência tem limite. Graças a Deus que o Senhor não diz isso para nós, né? Essa é a última vez. Você já imaginou se Deus dissesse assim, após a oração de confissão: muito bem, filho, eu te perdoo, mas que seja a última vez, porque a próxima você já sabe. Já imaginou? Portanto, irmãos, que as virtudes, resultado da obra do Calvário, que alcançaram a vida do povo de Deus, que nos tornou como eleitos de Deus, santos e amados, possam brotar nas nossas vidas, possam ser por nós aprimoradas, para que Jesus seja visto em nós. Se os falsos profetas queriam tirar o foco de Jesus, tanto na teologia, como nas virtudes da vida cristã, na vida moral, o que o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, nos orienta é para nós nos revestirmos de um novo homem à luz da pessoa de Jesus e assim vivermos semelhantes ao nosso Salvador. E claro, queridos, se falharmos, nós temos um advogado junto ao Pai, para que nós possamos receber perdão e graça e nos refazermos para uma vida que agrada ao nome do Senhor. E tenho certeza, meus irmãos, que estas são características dos cidadãos dos céus, do reino de Deus, dos eleitos, santos e amados. E haverá um dia que essas virtudes nas nossas vidas estarão agindo de forma plena, de forma completa, quando enfim chegar o dia da vitória do nosso Rei, quando nós estivermos com Ele nas alturas, quando nós formos totalmente transformados e glorificados, nós teremos essas virtudes apenas no nosso coração, brotando para a glória de Deus. Até lá, caminhemos firmes, mas com a certeza, Jesus venceu e nós também venceremos. Por isso eu queria chamar o grupo de louvor para vir aqui à frente, e nós vamos nos colocar de pé para cantarmos a vitória do nosso Rei. E a vitória dele, irmãos, é a nossa vitória. É a certeza de que assim como ele venceu, nós também venceremos. E nós não apenas venceremos nas coisas desta vida, mas nós venceremos a luta contra o pecado.
nós não mais pecaremos, para a glória de Deus, viveremos para sempre em santidade. Todos de pé, vamos cantar a chamada final, hino de número 297 do Inário Novo Cântico.